e eu, como juiz da infância e juventude com esta competência, entendemos por bem de nos manifestarmos em forma de coletiva, e quem vai neste momento, e até porque este momento eu pouco vou me pronunciar, minhas palavras serão bem econômicas, porque quem está apurando e investigando neste momento é o Ministério Público, a partir do conhecimento de alguns fatos que teriam ocorrido na quinta-feira da semana passada, envolvendo crianças e adolescentes. Então o Dr. Carlos vai explicar o que está sendo apurado até agora. Mas eu queria aproveitar este momento, que é muito importante, da imprensa aqui presente, para transmitir à sociedade lajeadense uma palavra de paz, de tranquilidade, de serenidade. Tudo o que aconteceu será devidamente apurado e especialmente em conformidade com a lei. Nada vai deixar de ser apurado, senão nós não exerceríamos as nossas funções, que são delegadas pela lei. Mas essa palavra de serenidade e de paz é muito importante, principalmente outro aspecto que eu gostaria de destacar, com bastante ênfase, é pedir para a sociedade que reflita sobre a nocividade dos compartilhamentos de imagens de jovens, de crianças e adolescentes pelas redes sociais. Soube há pouco, o que me deixou muito triste, é que, além do WhatsApp, também está sendo utilizado, soube há pouco, que algumas imagens estão sendo transmitidas em páginas de Facebook. Todas as imagens já estão com o Ministério Público, já estão com a autoridade policial competente, né? Então, eu pediria, um pedido à sociedade lajeadense, que parasse, que cessasse, porque isso é altamente nocivo à própria sociedade, né? Porque é a vida de crianças e adolescentes, é a vida do futuro desta sociedade, deste país, que está ali exposta, né? De uma maneira que não deveria, né? Passo a palavra ao Dr. Carlos Augusto Fioroni, promotor de justiça, e esta nossa manifestação, ela foi programada para que, até facilitar a vida da imprensa, para que não ficassem com várias entrevistas. Então, passo a palavra ao Dr. Carlos Augusto Fioroni, que é o promotor responsável de atuação nesse caso. Bem, já na quinta-feira à tarde nós detectamos bastante conversas, informações, questionamentos que chegavam de modo privado nas nossas redes sociais, das quais participamos, pelo que a gente faz algumas checagens e verifica se de fato ocorreu ou ocorreram aqueles episódios que eram noticiados. Nós apuramos da existência deles e, a partir daí, já na sexta-feira pela manhã, nós instauramos dentro do Ministério Público um procedimento que se chama, na área da infância e juventude, notícia do fato, buscando, então, esclarecimentos formais e técnicos de toda a trajetória dos episódios acontecidos, quais sejam a existência de uma determinada turma, de um colégio, de determinado lugar,
e que teriam acontecido fatos envolvendo, além de questões que envolvem a sexualidade, questões do uso e abuso de bebidas alcoólicas, então drogadição lícita para um consumo, naquele momento ilícita, e de eventuais questões que envolvessem também o uso de drogadição ilícita. A partir daí, era necessário, então, em face das informações, naquele momento, iniciar contatos formais com a rede hospitalar, pelo que foi, então, oficiado não só ao colégio, mas também ao Hospital Bruno Borba, que respondeu que não houve ingresso de pacientes informados, e sim, fomos buscar, então, junto à UPA, a unidade de pronto atendimento, os indicativos que referiam à condução de um jovem em determinado estado para a unidade de pronto atendimento. A partir daí, juntamos essa documentação, que deveria estar toda entregue na promotoria até a data de segunda-feira, dia 18 deste mês. Hoje pela manhã, verificando que nem toda a documentação tinha sido reportada ao Ministério Público na forma e no modo devido, entendemos que era necessária uma medida presencial e pontual do Ministério Público junto ao colégio, ato que fizemos no primeiro momento, primeira hora da tarde, hoje. Então, por volta da 1h30, acompanhado pela minha equipe de assessores, juntamente com uma unidade da Brigada Militar, do POI, estive presente no colégio para uma entrevista pessoal com o diretor da escola, o professor Rodrigo Lula. Dele cobrando a complementação dos documentos já solicitados na sexta-feira e que não tinham vindo da forma e do modo que entendíamos que devesse, e concedemos a ele o prazo de 24 horas, então até as 15 horas da data de amanhã, para que ele complemente as informações que precisamos, para que nós tenhamos uma clara e formal dimensão. Nesse período, fizemos contatos também com o Dr. Johnson, juiz da Infância e Juventude, colocando ele com a ciência de todos os atos que o Ministério Público estava dando início a uma investigação, quais os documentos que nós desejávamos, enfim, esclarecemos ao juiz da Infância e Juventude os procedimentos que estávamos tomando. E também dar-lhe ciência de que estaríamos buscando não só a ciência dos fatos, mas estaríamos buscando a responsabilização daqueles que, ao critério legal, cometeram alguma situação que nós temos ela como identificativo de atos infracionais. Então, todos aqueles que têm entre 12 anos completos e 18 anos incompletos, pela legislação, são considerados adolescentes. Todas as condutas que para os imputáveis, os adultos, são consideradas crimes, para os adolescentes são considerados atos infracionais. Portanto, temos atos infracionais, possivelmente com envolvimento de uso de substância entorpecente, tráfico de substância entorpecente, abuso sexual. Temos todas essas configurações presentes também na menoridade, na adolescência. O que muda é que as medidas que são aplicadas na infância e juventude são medidas de proteção e socioeducativas. Essas medidas de proteção, elas procuram um envolvimento maior e direto a uma certa disciplina de vida escolar e social. As medidas socioeducativas, duas delas só podem ser alcançadas por ordem judicial, que é a internação e a semiliberdade, e por isso que nós estamos também trazendo essa fala
junto à presença do juiz de direito, para que não se tenha dúvida que, dependendo o modo e o tipo de condutas, se for necessário, o Ministério Público haverá de fazer a representação criminal, que é pelo ato infracional, buscando, junto ao Judiciário, eventualmente, medidas mais contundentes. Noutro campo, se avaliarmos que essas medidas podem ser aplicadas em nível de remissão, qual seja o não processamento, mas sim a busca de medidas socioeducativas e de proteção em acordo com pais e responsáveis dos adolescentes, que aí provavelmente estarão representados por procuradores ou pela Defensoria Pública, aqui representada pela doutora Janaína, nós, em regra, fazemos o que estamos fazendo hoje à tarde, qual seja a busca de remissionamentos, que é a aplicação de uma medida socioeducativa avaliada e chancelada pelo juiz de direito diante daquele fato que se construiu. E essas medidas socioeducativas vão desde da liberdade assistida, passando por prestação de serviços à comunidade, até a advertência. E elas podem ser aplicadas cumulativas. Advertência e liberdade assistida. Advertência e prestação de serviços à comunidade. De acordo com a participação do fato, de cada um do fato. Conforme a participação e o envolvimento mais poderoso, mais consistente de cada ator daqueles fatos. O Ministério Público, nesse meio tempo, buscou nas redes sociais vários áudios, vários vídeos, comportamentos, condutas, tudo que foi acessado e tudo que foi nos trazido como informação, Facebook, Instagram, redes sociais como um todo, nós documentamos e hoje aumentamos a nossa forma de pedidos ao colégio para explicações através da sua direção. Então, dependendo a ordem da participação de cada adolescente, haverá a sua responsabilidade. Da mesma forma, poderiam indagar das questões que não envolvam um ato infracional, e sim as medidas que podem ser aplicadas ao colégio. Essa parte, o Dr. Sérgio Diefenbach, que é o promotor da Infância e Juventude para a área de proteção, já na sexta-feira à tarde também abriu um expediente, também chamado Notícia do Fato, que busca alguns esclarecimentos e pela área da proteção, provavelmente depois que nós tivermos trazido à conclusão esses remissionamentos e essas preliminares investigações, haverá de dar condução às questões que envolvem não só um colégio, mas todos aqueles da rede escolar e na melhor disciplina entre pais, alunos, professores, aqueles que supervisionam esses atos extra-curriculares ou extra-colégio, intramuros do colégio, para que fatos desse naipe não mais se repitam. Enfim, considerando a gravidade, a seriedade que tudo isso fez com que, nesse momento tão sensível e peculiar da vida gaúcha, até porque semana passada nós tivemos marcados por tamanha emoção, qual seja o julgamento popular daqueles que foram autores da morte do menino Bernardo, já se anteviu e hoje se tem presente a grande responsabilidade que as instituições jurídicas desse Estado, desse país têm. Normalmente, o processo longo, demorado, burocrático como é, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário e as defesas demonstraram que são partes importantes do processo democrático no país. Este que hoje nós estamos convivendo em Lajeado é uma pequena amostra de que também nós, da área do sistema de justiça, nos sentimos
e aceitamos essa responsabilidade. Por isso que os senhores foram convidados, incitados para estar aqui e dizer que será nessa sala de audiência que haveremos de apurar essas responsabilidades, pelo critério muito positivamente legal. E, a partir daí, as disciplinas e as tomadas de providências sairão dessas medidas socioeducativas ou medidas de proteção, que atingem, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, também os pais. Temos alguma dúvida, algum esclarecimento? Tem alguma estimativa de datas para que esses adolescentes ou mesmo os pais comecem a ser ouvidos? Eu não compreendi a tua pergunta. O tempo? Isso. Eu acho que provavelmente dentro de uma semana. Provavelmente dentro de uma semana, 10 dias. Isso, nós acreditamos, as medidas que serão tomadas partirão também, eventualmente, de um acréscimo ainda essa semana da Polícia Civil do Lajeado, a delegada Márcia Bernini e o delegado Moreno já me comunicaram que possuem procedimento aberto também na área da Polícia Civil e certamente nós vamos conjugar essas provas e esses elementos de convicção para que nos próximos dias eu solicite ao Dr. Johnson uma pauta inteira do dia, uma pauta, um momento, para que nós, notificados todos os envolvidos, jovens, pais, responsáveis, possamos aqui, nesse ambiente, de modo formal, jurídico e técnico, avaliar essas situações e conforme a verdade, conforme a aptidão, conforme a qualidade do diálogo que tivermos perante a assunção de responsabilidades de todos os envolvidos, haveremos então de postular ao Estado juiz as medidas que a lei nos permite. Portanto, hoje nós temos bastante ciência de que abusos ocorreram, que faltas ocorreram, que omissões ocorreram, e isso não há nada mais correto, justo, democrático que ser avaliado perante o Estado juiz, que, afinal de contas, é a entidade que tem no nosso sistema de justiça o dever de dizer o direito. Jurisdição, que é o que o judiciário, que os juízes exercem, nada mais, nada menos significa que jurisdictio, dizer o direito. E no país, a quem cabe dizer o direito é o Estado juiz, e esses fatos nós traremos à sala de audiências e, a partir daí, as decisões serão tomadas pelo órgão judiciário. Esse período de uma semana, 10 dias, é para... Vocês falaram do período de uma semana, 10 dias, para começar a ouvir os pais e os estudantes? Como? Vocês falaram no período de uma semana a 10 dias, seria para começar a ouvir os pais e os estudantes? Na verdade, a infância e a juventude não necessitam procedimento de alta profundidade investigativa. Nós já temos as imagens, temos áudios, temos falas, esse prazo e isso já é suficiente para nós buscarmos esse remissionamento. Se, na verdade, nós tivermos que produzir investigações mais complexas, mais profundas, por exemplo, uma negativa de autoria, de participação, de fato, e nós tivermos que buscar investigação, faremos isso através da autoridade policial, judiciária, que é a delegacia de polícia. E isso também envolve provas mais profundas, tipo exame toxicológico. Você vai ver que hoje, para você reabilitar determinadas categorias profissionais para a condução de veículos perigosos, as pessoas devem se submeter a exames toxicológicos. Quando você está envolvido dentro de um acidente de trânsito, com lesões, com mortes, você se submete a exames toxicológicos. Da mesma forma, nós sabemos que se a pessoa nada consumiu, nada deve, não há por que temer de apresentar um exame toxicológico. E, ao contrário, a assunção da sua responsabilidade. Todo o sistema, hoje em dia, trabalha
com a verdade. A verdade, inegavelmente, pode partir da assunção da responsabilidade. A negação da responsabilidade envolve um processo. O MP vai pedir exames toxicológicos? Como? O MP estuda pedir exames O toxicológicos? MP vai fazer isso. Vai procurar buscar, junto com a Polícia Civil, os melhores elementos de prova para trazer a convicção do juiz para que produza a sentença. Por isso eu disse que, naqueles casos que nós não alcançarmos o remissionamento, o acordo com medidas socioeducativas, nós vamos buscar as medidas socioeducativas através da investigação e do processamento, que só a partir das provas o juiz poderá, então, ao final, gerar uma sentença, firmar uma sentença, dizendo quais as medidas, só que tem um detalhe: as medidas, quando são alcançadas ao julgamento do magistrado, elas podem ultrapassar as medidas socioeducativas de liberdade assistida, indo para a semi-liberdade e, em casos gravíssimos, a internação. Então, esse é um alerta que sempre se faz. Enquanto nós estivermos dentro do ambiente de negociação, duas medidas não são aplicáveis. Quando sairmos desse ambiente e formos para a representação e a busca do estado probatório e trazer ao juiz a sentença, poderá ele, dentro dos seus critérios de convicção motivada nas provas, acabar apreciando o fato como de alta gravidade e aplicar uma semi-liberdade, que hoje aqui na comarca é aplicada em Santa Cruz do Sul. Se o caso é gravíssimo, ao critério do convencimento dele das provas, pode aplicar uma medida de internação, pode aplicar medidas de necessidade de fazer tratamento contra a drogadição. Enfim, são medidas que o juiz vai avaliar dependendo da prova e dos pedidos que fizermos. Já se estuda quantos adolescentes estariam envolvidos e quantos pais seriam envolvidos? Quantos envolvidos? É. Conforme me relatou o diretor Rodrigo, são 14 alunos suspensos. Então, nós teríamos 14 pais, né, que estariam nessa situação, conforme apurado pela unidade escolar. Agora, isso pode significar que, em eventual investigação, podem aparecer mais. Os vídeos mostram várias pessoas num determinado ambiente incitando a um casal de jovens à prática de ato sexual. Então, toda essa arquitetura de provas e de pessoas que ali estavam com fala e com não só gestos, mas com atos, estão junto aos tipos de delito. Nós sabemos que, para o direito, todo aquele que incita, que se compromete auxiliando moralmente, e aquele que é o cúmplice, que dá materialmente, que promove materialmente a ação de outros, também tem responsabilidade. Portanto, não se enganem, todos aqueles que estavam envolvidos naquela cena possuem responsabilidade por ato infracional. Em relação à divulgação das imagens, Como? Em relação à divulgação das imagens, até por aparecerem menores de idade. Não sabemos quem daquele grupo estava filmando. Não sabemos, pela própria dificuldade, depois que as imagens vão para as redes sociais, identificar a autoria. Não é também o objeto da nossa persecução, a identificação, nesse momento, se aquelas imagens que foram às mídias, ela deva ou não ser responsabilidade. O que o Dr. Johnson hoje pede é que não se reproduza isso, porque isso não traz nenhum elemento de tranquilidade, de pacificação social. Ao contrário, nós só vamos ter mais caldo, mais angústia e mais insatisfações. Os fatos já estão aí. A minha questão é mais se pode incorrer em delito o compartilhamento dessas imagens.
pode haver compartilhamento. Não, digo assim, se pode ser enquadrado como crime o compartilhamento dessas imagens. É no crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Isso vai ser objeto do inquérito? Nesse momento a investigação está focada aos atos infracionais, mas a seguir essas divulgações de imagem e esses compartilhamentos, obviamente que sim, daqui a pouco se identifica claramente quem está compartilhando, principalmente envolvimento de adolescentes em cenas daquele ponto, haverá claramente responsabilidade. Porém, aí na área criminal. Sim. Em relação à responsabilidade da escola... Agora, pode ser que adolescentes estão compartilhando. Aí também, da mesma forma, será a apuração de ato infracional. Se bem te entendi. Então, às vezes, a infração pode ser cometida pelo adolescente e pelo imputado. E às vezes por ambos juntos, que são coautores. A minha pergunta é em relação à responsabilidade da escola. Obviamente que todo esse fato acontecendo sobre a administração, sobre a gestão da escola, causa responsabilizações. A primeira, obviamente, é dentro do próprio mundo da escola, dentro do mundo administrativo da escola, até porque a escola faz parte de uma rede e essa rede tem os seus vieses. No mundo jurídico, para o Ministério Público, é na área do Dr. Sérgio, na área da proteção, e essa responsabilização foge a minha alçada enquanto a minha atribuição para o ato infracional. Mas, por seguro, com todos esses atos e essas provas envolvendo a busca do esclarecimento dos fatos pelo ato infracional, fará com que, lá na área da proteção, o Dr. Sérgio também, em relação à escola e aos limites da sua ação na escola, ou aos limites da participação dos professores que estavam a supervisionar ou a acompanhar esses adolescentes para esse local, tenha responsabilidade. Obviamente que para o direito é muito claro as responsabilidades que nós chamamos da responsabilidade em elegendo e em vigilando. Significa em eleger quem e em vigiar quem. Então, nós entendemos que as questões que envolvem uma saída extramuros da unidade escolar, muito mais responsabilidade e muito mais cuidados deve haver. E isso significa que todos aqueles que estão envolvidos em face da própria responsabilidade civil do colégio devam ser avaliados, tanto pelo Ministério Público ou pelos particulares. Isso vai depender muito daqueles que se sentirem lesados. Em relação ao Ministério Público, com certeza o Dr. Sérgio haverá de tomar providências que podem ser desde uma recomendação ao colégio, desde uma recomendação a todos os colégios que praticam atividades extra-muros, e também pode que ele faça uma investigação através de um documento que se chama inquérito civil, fatos que já aconteceram em São Paulo, e que futuramente venha buscar uma indenização coletiva. Isso é possível, mas está dentro de material probatório que ainda vai surgir nesse caminho. Significa a área da proteção, que também é da alçada, no caso do Dr. Johnson. Se o Dr. Sérgio, eventualmente, entender de promover uma demanda buscando essa responsabilização, tramitará nesta vara e, obviamente, quem produzirá a prova e, ao final, o julgamento será o Dr. Luiz Antônio. Além do consumo de bebida alcoólica por menores, o MP encontrou indícios, enfim, de outras situações, como uso de drogas ilícitas, ou tráfico, ou abuso sexual? Bom, nós sabemos, basicamente, que temos dois tipos de drogadição. As drogas lícitas, classificadamente o álcool e o tabaco, e as drogas ilícitas. No caso de uma unidade escolar que pratica uma atividade de piquenique, e usar drogas lícitas de mercado, para esse ambiente já são drogas ilícitas. Então, nós temos
Sim, me refiro a drogas que seriam Nós temos ilícitas para todo mundo. uma ilicitude, quer dizer, uma contrariedade às regras jurídicas absolutamente visíveis. Quando você coloca drogas ilícitas dentro de um contexto, pelo menos, de suspeita, de sugestão, nós precisamos investigar e precisamos apurar. A negativa por fala do uso nem deve bastar ao colégio, muito menos deve bastar aos pais, que devem ser os primeiros a desejarem saber com exatidão, e hoje há tecnologia para isso, que seu filho, naquele dia, ou que no seu corpo, não esteja com indicativo de substâncias entorpecentes ilícitas. Seja ela um tetraidrocarbinol, a maconha, seja ela os opiáceos de uma heroína, ou seja os ingredientes da metanfetamina, que nada mais é que o êxtase. Então vejam, ou comumente chamado balinha. O maior responsável, sob o meu ponto de vista, são os pais, em saberem se seus filhos têm no corpo substâncias entorpecentes que causam dependência físico-química. O colégio tem interesse, o Ministério Público, o Judiciário, para avaliação dos fatos, temos interesse. Portanto, como lhe digo,